fiz a ativação desse arquétipo do lobo quando eu senti que a minha empresa estava começando a crescer, que eu estava começando a contratar mais pessoas, e eu tive uma intuição de incluir esse arquétipo na minha vida. Até então eu estava utilizando o arquétipo do cavalo. Eu sou ressonante, não sei se você que está chegando aqui nesse vídeo é o primeiro vídeo que você está assistindo, mas eu faço a ressonância harmônica do professor Hélio Couto desde 2017. E desde então eu já fui colocando vários arquétipos na minha ressonância, né? E um deles foi o arquétipo do cavalo que eu coloquei, por conta de ser um arquétipo bom para a parte de diretoria, né, de gestão de empresa. Mas quando foi lá em 2023 que as coisas começaram a melhorar, que eu precisei fazer a contratação de novas pessoas. Na verdade, eu comecei a contratar mais pessoas em 2022, e aí em 2023 eu senti essa necessidade de utilizar esse arquétipo do lobo. Eu vou falar várias características aqui sobre esse arquétipo, mas já antecipando eu posso dizer que esse arquétipo do lobo, ele me colocou em um outro nível como líder na empresa. Então, além de trabalhar muito bem essa parte da liderança, eu percebi que o lobo ele trouxe uma harmonia muito grande para minha vida, tanto na minha empresa, quanto aqui na minha casa, no meu casamento e nos meus relacionamentos. E eu sou apaixonada por esse arquétipo do lobo. Como que eu fiz a ativação dele? Eu ativei ele incluindo na lista da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, mas eu também coloquei uma imagem do lobo no meu computador lá do escritório. Eu não tenho exatamente a imagem desse lobo aqui, mas eu achei uma imagem parecida aqui na internet e eu vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem aqui, bem parecida com essa. E desde então eu não mudei mais a tela de fundo do meu computador. Continua sendo esse papel de parede desse lobo. Lembrando que todo arquétipo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Então é importante você conhecer o lado luz e o lado sombra de todos os arquétipos que você for ativar. Então eu vou falar algumas características desse arquétipo e depois eu vou falar também o lado sombra dele. Então a primeira característica que é muito forte do lobo é a liderança. Então você ativando esse arquétipo do lobo porque você precisa melhorar a sua liderança, você vai ser aquele líder que vai estar junto com a sua equipe, que vai agir com a equipe, tá? Que vai ser uma pessoa acessível, não uma pessoa distante que vai ter uma diferença de hierarquia. A sua equipe vai entender que você é uma pessoa que está acessível, que está disponível para conversar, para entender quais são os pontos de melhoria, né? E você vai estar agindo junto com o seu time, tá? Então, essa característica, se você precisa ativar a liderança, inclua o arquétipo do lobo para funcionar na sua vida. Então esse ponto da liderança, eu percebi que eu cresci muito depois desses últimos anos, né? E a minha equipe cresceu bastante. Então eu tenho que ter uma capacidade de liderança, mas também de empatia, de me colocar no lugar das pessoas que estão trabalhando ali comigo na empresa. Você vai ter uma intuição sobre quem é a pessoa que vai ou não trabalhar com você. Você vai sentir quem realmente tem afinidade para estar na sua equipe ou não. A outra característica desse arquétipo é a comunicação. Então o lobo ele tem essa característica da comunicação muito forte e ele desenvolve novas formas de se comunicar com a sua matilha, no caso, né? Esse arquétipo também ele é muito bom para novas parcerias. Então se você está buscando novas parcerias para o seu trabalho, para a sua empresa, é legal também você incluir o arquétipo do lobo. Uma outra característica é a sociabilidade. Então o lobo ele está sempre andando em grupo. Se você precisa melhorar essa parte também da sociabilidade, de estar mais com as pessoas em grupos, fazer parte de grupos, ele também auxilia nesse aspecto. Uma outra característica muito forte do lobo é a proteção. Então ele tem a proteção, o cuidado com a sua matilha ou com a alcateia, com a sua família. Ele tem muito essa questão do zelo, do cuidado. Então esse arquétipo também vai te ajudar a ter mais cuidado, a ter mais zelo com as suas coisas, com a sua casa, com seus objetos, mais proteção para sua família também. Então ele vai te auxiliar nesse aspecto também. Um outro ponto é a harmonia. Esse arquétipo ele vai te auxiliar a trazer harmonia para sua casa, para o seu relacionamento, para sua família, para o seu trabalho. Ele traz essa frequência de harmonia em grupo. A próxima característica, que também é muito forte no lobo, é a sabedoria.
O lobo ele simboliza o mestre e ele aprende com a prática, ele aprende com a vivência. Então ele é diferente de você ativar por exemplo, o arquétipo da coruja, que também é um arquétipo de sabedoria. O lobo ele já traz esse aspecto da vivência mesmo, da prática. Então ele aprende com as suas próprias experiências e ele repassa esse conhecimento. Então esse arquétipo ele é muito bom, ele é muito positivo para as pessoas que têm dificuldade em sair da teoria. Então, se você é uma pessoa que estuda muito sobre um determinado assunto, mas que você fica apenas na teoria e não consegue ir para a prática, não consegue levar isso para o seu dia a dia, ativa o arquétipo do lobo, porque ele vai te ajudar a colocar isso em ação. A próxima característica que o lobo pode te auxiliar é a coragem. Coragem para agir, coragem para tirar os seus planos do papel. Você vai sentir uma energia de realização. Você vai sentir também uma proatividade. Vai ser impulsionado a estar sempre em movimento, a não procrastinar. Um outro ponto forte é que o lobo é estrategista. Ele tem uma visão de estratégia de curto, médio e longo prazo. Ele tem o plano completo. Ele é organizado. Ele é centrado, então tem um centramento para realizar as ações dele. Então ele vai te trazer também esse centramento e vai trazer também esse senso de organização, planejamento e estratégia. Consequentemente, você vai ganhar mais paciência e mais autocontrole. Então é um arquétipo muito bom para quem precisa aprender a lidar com as finanças, por exemplo. Guardar dinheiro, investir, pensar nessa estratégia de curto, médio e longo prazo, o que você vai fazer com o seu dinheiro. Além de outras estratégias que você precisa traçar para a sua vida. Então você vai ter a estratégia para agir, você vai ter mais coragem, você vai ter mais atitude, assim como também a sabedoria para poder tomar essas ações que você precisa. Então o arquétipo do lobo, ele é um arquétipo completo aí para nos auxiliar com o nosso planejamento. Uma outra característica muito importante do lobo é que ele sabe impor limites. Então se você sente que na sua vida você precisa impor alguns limites, que você precisa delimitar o seu espaço, proteger a sua individualidade, o seu território. Se você sente que você precisa dar um basta, que as pessoas ficam invadindo você o tempo todo, o seu território, os seus limites, que você não consegue, que você às vezes tem dificuldade em falar não para alguma coisa, então esse arquétipo vai te auxiliar nesse ponto também. E o lobo, ele também tem os seus momentos de introspecção. Ele tem a necessidade de se recolher, de ter o tempo dele, de ter o espaço dele, né? Então, apesar de que ele está sempre em grupo, ele está liderando a matilha, ele está sempre com a sua família, ele precisa de um momento para ele. E eu percebi que eu tenho conseguido colocar isso em prática também, tanto impor limites, quanto ter os meus momentos de introspecção, os momentos que eu preciso estar comigo mesma. E o lobo, ele vai despertar em nós essa coragem de olhar para dentro, de olhar para as nossas sombras, para os nossos medos. Tem até uma imagem que é muito clássica, que é do lobo sentado, olhando para a lua, né, ou uivando sozinho. Então esse é o momento dele ali de introspecção. O lobo, ele tem uma característica também de lealdade. Então se você precisa melhorar a lealdade nos seus relacionamentos, ativar esse arquétipo com certeza vai te auxiliar. Então ele está relacionado à fidelidade. O lobo, ele tem um relacionamento monogâmico. Então o casal de lobos, ele mantém um vínculo por toda a vida. Então se você quer atrair essa lealdade para o seu relacionamento, melhorar o seu relacionamento em geral, utiliza a imagem do casal de lobos. Coloca essa imagem em algum lugar, no seu celular, no seu computador, ou ande com essa imagem também, coloque em algum local da sua casa, que ela vai te auxiliar na melhoria dos seus relacionamentos, nessa questão da fidelidade, da lealdade. O lobo é um arquétipo também que vai te auxiliar muito a ter intuição, a ativar os seus instintos, e ele vai te trazer também um aspecto de independência e liberdade, porque apesar de viver em grupo, ele representa uma figura independente e livre, que busca os seus próprios caminhos, os seus objetivos. Então o lobo, ele tem muitos pontos positivos, tem características muito fortes para te ajudar em diversas áreas aí da sua vida. E agora eu vou falar para vocês o lado sombra, quais as sombras
que você pode identificar ativando esse arquétipo do lobo. Engraçado que o lobo ele tem tantos pontos positivos, mas de uma forma geral, se a gente for analisar as histórias infantis, o lobo ele é sempre mau. Ele é sempre visto como mal, como um animal que vai enganar alguém, que é malvado, que vai fazer alguma coisa ruim. E muito pelo contrário, a gente pode ver aqui diversos aspectos positivos, né? Mas falando do lado sombra dele, a intensidade desse arquétipo, ela pode se manifestar em agressividade, em excesso de controle, dificuldade também em lidar com a perda ou com mudanças. Então a gente precisa saber lidar com essa agressividade que pode vir, porque ele é um animal que ele é extremamente territorialista, então se invadir o território dele, vai partir para agressividade. Então a mesma coisa pode acontecer com você. Se alguém invadir o seu território, se alguém começar a mexer com você e você já está tentando impor o seu limite, você vai ser agressivo com essa pessoa. Então tem que tomar cuidado para não exceder essa agressividade. Tomar cuidado também com essa necessidade de proteção, tomar cuidado para isso não ficar em excesso, não virar controle demais, né? O lado estrategista dele, em excesso, pode levar você a não agir, a não colocar em prática, se você vai ficar apenas na estratégia, ficar apenas planejando. Então tem que tomar cuidado com isso também, porque apesar dele te motivar à ação, ele também tem esse estrategista muito forte. Um outro lado sombra é a desconfiança. Como o lobo ele está sempre alerta para proteger o seu espaço, o seu território, então ele tem essa questão da desconfiança, de não confiar plenamente nos outros. E não é fácil adquirir a confiança do lobo não, porque ele fareja a mentira e a falsidade a quilômetros. Então você vai sentir também que você vai ter essa intuição mais aguçada. Uma outra característica do lado sombra é ele ser frio ou intolerante com quem ele não quer se relacionar. Então, com quem não faz parte ali da sua família, da sua matilha, pode ser que ele tenha essa característica também. Então é isso, esses foram alguns pontos do lado sombra desse arquétipo do lobo. E resumindo, na minha vida eu percebi que esse arquétipo me ajudou em muitos aspectos, mas os mais impactantes para mim foram na questão da coragem, da liderança e da harmonia. Então a minha equipe ela cresceu muito rápido e eu sinto que esse arquétipo ele me ajudou muito a lidar com essa mudança que eu tive. Então ele fez total diferença para que eu pudesse assumir o meu papel como líder, mas que eu pudesse ao mesmo tempo manter uma organização e uma harmonia na empresa. E essa frequência de harmonia eu sinto que ela é notável, tanto na empresa quanto na família, na minha casa, no meu casamento. Eu pedi para incluir essa frequência da harmonia em uma das listas da ressonância também, e esse arquétipo do lobo veio para contribuir mais ainda com essa questão da harmonia. Então é isso, eu trouxe um pouquinho aqui das características desse arquétipo, espero que tenha auxiliado você também, caso você tenha interesse em fazer a ativação. Não tenha medo de incluir esse arquétipo na sua vida, ele só vai te impulsionar a crescer. Então é isso, eu agradeço por assistirem mais esse vídeo, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.